Quando vi minha nora saindo da sacristia às 11 da noite, com o batom borrado e o padre Augusto atrás dela ajeitando a batina, pensei que meu coração fosse parar. Não era possível. Não podia ser o que parecia. Mas era. Eu estava na igreja buscando a toalha do altar que minha mãe havia bordado décadas atrás. A festa de 80 anos dela seria no dia seguinte e eu queria aquela toalha na mesa principal. Simples assim. Uma tarefa mundana que destruiria minha família inteira. Fiquei paralisada atrás de uma coluna. Letícia, minha nora, a mãe dos meus 2 netos, a mulher que meu filho Bernardo amava havia 12 anos, passou por mim sem me ver. Ela estava com pressa. Os passos ecoavam no mármore frio, rápidos, culpados. O padre Augusto saiu logo depois. Ele tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, aquela voz grave que acalmava os fiéis aos domingos. Uma figura respeitada, um homem de Deus, ou pelo menos era isso que todos pensávamos. Esperei 5 minutos completos antes de me mover. Meus joelhos tremiam, minha cabeça girava, 1000 pensamentos ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo nenhum pensamento coerente. Só uma certeza martelando. Eu acabei de ver o que não deveria ter visto. Voltei para casa no piloto automático. Não lembro de ter dirigido. Não lembro de ter fechado a porta da garagem. Só lembro de estar sentada no sofá da sala, no escuro, quando Bernardo chegou do plantão. Ele era médico, cirurgião, trabalhava 60, 70 horas por semana. Chegava em casa exausto, mas sempre com um sorriso para os filhos. Sempre. Mãe, tá tudo bem? Ele perguntou, acendendo a luz. Eu não consegui responder. Só olhei para ele, para aquele homem que eu tinha criado, que eu tinha visto crescer, se formar, construir uma vida. Um homem bom. Um homem que não merecia isso. Mãe, você tá pálida. Aconteceu alguma coisa? Nada. Menti. Só cansaço. Ele beijou minha testa e foi para o quarto. Eu fiquei ali, sozinha, com um segredo que pesava tanto que mal conseguia respirar. Será que eu devia contar? Como eu contaria? O que eu tinha visto, afinal? Eles conversando, saindo de uma sala juntos? Mas eu sabia. A gente sempre sabe. Nos dias seguintes, comecei a observar, discretamente. Letícia estava estranha, mais distante. Passou a sair mais cedo de casa, sempre com desculpas prontas. Reunião de pais na escola, consulta médica, mercado, visita à irmã. Bernardo não notava nada. Ou não queria notar. Ele trabalhava demais, confiava demais. Uma semana depois da festa da minha mãe, recebi uma ligação. Era a Inês, a secretária da paróquia. Ela tinha uns 65 anos, estava na igreja desde sempre. Dona Marta, ela disse, e a voz dela tremeu. A senhora pode vir aqui? Preciso conversar com a senhora. Pessoalmente. Meu estômago embrulhou. Sobre o que, Inês? Não posso falar por telefone. Por favor. É importante. Fui naquela mesma tarde. A secretaria da igreja era um lugar pequeno, com móveis antigos e cheiro de papel velho. Inês me serviu um café que eu não bebi. Ela estava nervosa, mexendo nas mãos, olhando para a porta como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento. Eu não sei se devo estar fazendo isso, ela começou. Mas eu não consigo mais ficar calada. Do que você está falando, Inês? Ela respirou fundo. Sobre o padre Augusto e a Letícia. Meu sangue gelou. Você sabe? Ela assentiu, os olhos marejados. Eu vi, mais de uma vez. E não sou a única. Tem outras pessoas que desconfiam, mas ninguém tem coragem de falar. Ele é o padre. Quem vai acreditar? Há quanto tempo? Minha voz saiu rouca. Uns 2 anos. Talvez mais. 2 anos. Meus netos tinham 6 e 8 anos. Isso significava que essa traição vinha acontecendo debaixo do nosso nariz o tempo todo. Nas missas de domingo, nas festas da igreja, nos batizados, nos almoços em família. Mas por quê? Perguntei. Mais para mim mesma do que para Inês. Por que ela faria isso? Ela tem tudo. Um marido maravilhoso, filhos, uma casa, uma vida. Inês me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Compaixão. Ou talvez pena. Tem uma coisa que a senhora precisa saber, ela disse devagar. Uma coisa que explica tudo. Ela se levantou, foi até um arquivo velho no canto da sala e tirou uma pasta. Voltou para a mesa e colocou na minha frente. Isso aqui são anotações que eu venho fazendo. Coisas que eu ouvi, vi,
coisas que não fazem sentido sozinhas, mas juntas. Abri a pasta. Havia folhas manuscritas, datas, horários. Parecia um diário de investigação. 15 de março. Letícia saiu do confessionário chorando. Ficou mais 2 horas na igreja. 22 de abril. Vi ela entrando na sacristia de novo. Padre Augusto trancou a porta por dentro. 10 de junho. Ela trouxe uma quantia grande em dinheiro. Deixou no cofre da igreja. Padre não fez registro oficial. Continuei lendo, e cada linha era uma facada. O que é isso, Inês? Minha voz saiu rouca. Ela se inclinou para a frente, a voz baixa. Dona Marta, eu trabalho aqui há 40 anos. Eu conheço esse homem desde que ele chegou nessa paróquia, e eu vi ele fazer isso antes, com outras mulheres. Fazer o quê? Usar o confessionário. Usar os segredos que elas contam a ele. Usar a culpa. Meu estômago revirou. Você está dizendo que ele está manipulando ela? Há 2 anos, a Letícia veio se confessar. Eu não sei o que ela contou, mas depois daquele dia tudo mudou. Ela começou a vir toda semana. Toda semana ele a chamava para conversas espirituais. E toda semana ela saía daqui mais destruída. Inês virou uma página da pasta e me mostrou valores anotados. Nos últimos 2 anos, ela doou mais de R$ 150.000 para a igreja. Sempre em dinheiro. Sempre sem recibo, sempre depois de ficar sozinha com ele. Meu sangue gelou. Como? Ele está extorquindo ela. Começou assim, com dinheiro, com penitências. Mas, nos últimos meses, Inês fez uma pausa, como se as palavras queimassem na garganta. Dona Marta, o que a senhora viu naquela noite não foi a primeira vez. Ele convenceu ela de que esse tipo de expiação física fazia parte da penitência dela, que era a única forma de ela se redimir do que confessou. Eu olhei para aquelas anotações, para aquelas datas, e uma sensação de náusea tomou conta de mim. Mas o que ela confessou? O que pode ser tão grave que ela aceitaria isso? Inês fechou a pasta e me olhou diretamente nos olhos. Eu não sei o que foi, mas eu sei uma coisa. Seja lá o que ele descobriu sobre ela, ele transformou aquilo numa prisão. E ela não consegue sair. O mundo girou. Tudo fazia sentido agora. A mudança de comportamento de Letícia, o afastamento, o dinheiro que sumia, as noites que ela passava fora de casa, os retiros espirituais que nunca tinham testemunhas. Ela não estava tendo um caso. Ela estava sendo consumida. Saí da secretaria da igreja com as pernas bambas e a mente em pedaços. Eu tinha vindo buscar respostas, mas o que encontrei foi um abismo. E eu estava prestes a descobrir que esse abismo era bem mais fundo do que eu imaginava. Porque o segredo que Letícia guardava não era só dela. Era um segredo que, se viesse à tona, destruiria muito mais do que um casamento. Destruiria vidas. Passei 3 noites sem dormir. Ficava deitada no escuro, repassando cada detalhe dos últimos 2 anos. Cada jantar de família. Cada feriado. Cada vez que Letícia disse: preciso resolver uma coisa na igreja, e saiu de casa. Como eu não vi. Como nenhum de nós viu. Mas então comecei a lembrar. E percebi que os sinais sempre estiveram lá. Nós é que escolhemos não enxergar. Tudo começou há 2 anos e meio. Letícia tinha acabado de perder a mãe. Dona Glória morreu de câncer depois de uma batalha de 8 meses. Foi devastador. Letícia era filha única, e as duas eram extremamente próximas. No velório, no enterro, nas semanas que se seguiram, Letícia estava destruída. Chorava o tempo todo. Mal conseguia funcionar. Bernardo teve que tirar licença do hospital para cuidar dela e dos meninos. Foi nessa época que o Padre Augusto apareceu. Ele visitou nossa casa 3, 4 vezes. Conversava com Letícia por horas. Dizia que estava ali para apoio espiritual, que queria ajudar ela a processar a perda através da fé. Na época, achei aquilo bonito. Achei que ele estava sendo um bom pastor, um homem dedicado. Que idiota eu fui. 2 semanas depois do enterro, Letícia voltou a ir à igreja, todos os dias, de manhã cedo, antes dos meninos acordarem para a escola. Ficava lá 1, 2 horas. Bernardo achou estranho, mas não quis interferir. Ela tá de luto, mãe. Se a igreja tá ajudando ela, ótimo. Deixa ela processar do jeito dela. Eu concordei. Mas tinha algo errado. Eu sentia. Letícia não estava melhorando. Estava piorando. Ficou mais magra, mais pálida, mais distante. Sorria para os filhos, mas era um sorriso mecânico.
vazio. À noite, trancava-se no quarto e ficava horas em silêncio. Bernardo tentava conversar com ela, mas Letícia desviava. Dizia que estava bem, que só precisava de tempo. E então começou a história do dinheiro. Um dia, Bernardo me ligou preocupado. Mãe, a Letícia tirou 20 mil reais da nossa conta poupança, sem me avisar. Pra quê? Ela disse que foi para uma doação. Pra igreja. 20 mil reais. Na época achei muito, mas Bernardo não quis questionar. Ela tá passando por um momento difícil. Se ela quer doar para a igreja em memória da mãe, quem sou eu para julgar? Só que não foi uma doação única. Nos meses seguintes, aconteceu de novo. E de novo. E de novo. 10 mil aqui, 15 mil ali. Às vezes 5, às vezes 30. Sempre doações para obras de caridade. Sempre sem recibo. Sempre depois de passar horas na igreja. Bernardo começou a ficar preocupado com a situação financeira. Eles tinham uma vida confortável, mas não eram ricos. Ele trabalhava muito, mas tinha as despesas de 2 filhos, escola particular, plano de saúde, contas da casa. Letícia, a gente precisa conversar sobre isso, ele disse um dia, durante um almoço de domingo na minha casa. Ela ficou pálida. Sobre o quê? Sobre o dinheiro. Amor, eu sei que você quer ajudar a igreja, mas a gente tem responsabilidades. Tem os meninos. Tem a casa. A gente não pode continuar doando essas quantias. Letícia levantou da mesa e saiu. Não gritou, não discutiu, apenas saiu. Bernardo ficou ali, sem entender. Eu fui atrás dela. Encontrei Letícia no quintal chorando. Letícia, o que está acontecendo? Ela me olhou com aqueles olhos vermelhos, inchados, desesperados. Eu preciso fazer isso, dona Marta. A senhora não entende. Eu preciso. Mas por quê? Por que você precisa doar tanto dinheiro? Porque eu prometi. Para Deus. Eu fiz uma promessa. Não havia lógica naquilo. Mas ela estava tão frágil, tão perdida, que eu não insisti. Deveria ter insistido. Os meses passaram. Letícia continuou frequentando a igreja diariamente. Continuou se afastando da família. Continuou emagrecendo, definindo, desaparecendo. E então aconteceu o episódio da viagem. Bernardo tinha planejado férias em família, 15 dias em Florianópolis. As crianças estavam animadas. Ele tinha conseguido folga no hospital. Tudo estava reservado. 2 dias antes da viagem, Letícia disse que não ia. Como assim você não vai? Bernardo estava perplexo. Eu não posso. Tenho compromissos na igreja. Um retiro espiritual. É importante. Mais importante que seus filhos? Mais importante que sua família? Ela não respondeu. Bernardo cancelou a viagem. Não tinha como deixar 2 meninos pequenos sozinhos com ele em outra cidade enquanto Letícia ficava em retiro. Aquilo quase destruiu o casamento deles. Lembro de Bernardo na minha casa, com a cabeça entre as mãos. Mãe, eu não reconheço mais ela. Parece que eu perdi minha esposa e não sei como trazer ela de volta. Já tentou conversar com o padre Augusto? Pedir ajuda dele? Bernardo deu uma risada amarga. Já. Ele disse que é fase do luto e que eu deveria ter mais paciência e compreensão espiritual. Paciência e compreensão espiritual. Enquanto aquele homem devorava minha nora por dentro. Enquanto ele usava a culpa, a fé, a vulnerabilidade dela como instrumento de manipulação e controle. Mas eu só descobriria isso depois. No momento, tudo que eu via era uma família se desintegrando. Um casamento morrendo, 2 meninos crescendo com uma mãe ausente, um filho trabalhando até a exaustão para sustentar doações que não faziam sentido. E Letícia, sempre Letícia, cada vez mais magra, cada vez mais silenciosa, cada vez mais apagada. Teve um dia específico que eu nunca vou esquecer. Foi no aniversário de 8 anos do Pedro, meu neto mais velho. Fizemos uma festa pequena em casa. Bolo, salgadinhos, os primos, alguns amiguinhos da escola. Letícia estava lá, mas não estava presente. Ficou o tempo todo checando o celular, nervosa, inquieta. No meio da festa, ela recebeu uma ligação e saiu correndo. Preciso ir, desculpa, é urgente. Letícia, é aniversário do seu filho? Bernardo tentou segurá-la. Eu sei, mas é importante. Volto logo. Ela não voltou. Pedro apagou as velhinhas do bolo chorando, perguntando onde estava a mãe. Bernardo ficou destruído. Eu fiquei furiosa.
Naquela noite, fui até a casa deles. Esperei Letícia chegar. Eram quase 11 da noite quando ela entrou pela porta. Onde você estava? Perguntei sem rodeios. Ela parou, me olhou, e pela primeira vez em 2 anos, eu vi medo nos olhos dela. Medo genuíno. Na igreja, ela sussurrou. Fazendo o quê? Conversando. Com o padre. Eu precisava de orientação. Orientação sobre o quê, Letícia? Sobre como destruir seu casamento? Sobre como abandonar seus filhos? As palavras saíram duras, cortantes. Eu estava com raiva. Não entendia. Não podia entender. Ela começou a chorar. A senhora não entende. Ninguém entende. Eu fiz uma coisa terrível, Dona Marta. Uma coisa que eu nunca deveria ter feito. E agora eu tô pagando por isso. Eu tenho que pagar. Que coisa? O que você fez? Mas ela não respondeu. Apenas correu para o quarto e trancou a porta. Fiquei ali parada na sala vazia, ouvindo seus soluços através da parede. E pela primeira vez tive certeza. O que quer que estivesse acontecendo não era apenas luto. Era algo muito, muito pior. 3 meses depois, eu a vi saindo daquela sacristia. E finalmente as peças começaram a se encaixar. Mas a verdade completa, o segredo que Letícia confessou, o motivo pelo qual ela se entregou completamente àquele homem, essa verdade ainda estava escondida. E quando eu a descobrisse, perceberia que tudo era ainda mais obscuro do que eu imaginava, porque o que Letícia confessou não era sobre ela, era sobre nós, sobre a família inteira. E quando aquilo viesse à tona, nada jamais seria como antes. Depois da conversa com Inês, eu tinha 2 opções: contar tudo para Bernardo imediatamente ou investigar por conta própria. Escolhi investigar. Porque se eu chegasse no meu filho com acusações contra um padre, contra a própria esposa dele, sem provas concretas, ele jamais acreditaria. Pior, eu perderia qualquer chance de ajudá-los. Precisava saber exatamente o que estava acontecendo. E precisava entender qual era o segredo que dava ao padre Augusto tanto poder sobre Letícia. Comecei voltando àquelas anotações de Inês. Estudei cada data, cada valor, cada detalhe. Havia um padrão claro. As doações aumentavam sempre depois que Letícia passava muito tempo sozinha com o padre. E nos últimos 6 meses, os valores tinham disparado. 15 mil em janeiro, 20 mil em março, 35 mil em maio. De onde ela estava tirando tanto dinheiro? Decidi seguir o rastro. Pedi ajuda ao Marcos, meu cunhado, que trabalha como contador. Expliquei que estava preocupada com a situação financeira de Bernardo e Letícia, que achava que eles estavam se endividando. Ele checou discretamente. Descobriu que Letícia tinha aberto 3 empréstimos pessoais no nome dela. Total, 120 mil reais. 120 mil. Meu estômago revirou quando vi os documentos. Ela estava se afundando em dívidas para alimentar aquela extorsão. E Bernardo não sabia de nada. Mas ainda faltava a peça mais importante. O que ela confessou? Precisei de 1 semana para criar coragem. Mas finalmente fiz o que tinha que fazer. Fui conversar com o padre Augusto. Marquei um horário oficial, como qualquer paroquiana faria. Fui à igreja numa terça-feira de manhã, quando sabia que ele estaria no escritório dele. A secretaria me recebeu. O padre me cumprimentou com aquele sorriso caloroso, aquela voz grave e tranquilizadora que enganava todo mundo. Dona Marta, que surpresa agradável. Sente-se, por favor. Em que posso ajudá-la? Sentei. Respirei fundo. Padre, eu vim falar sobre a Letícia. O sorriso dele não vacilou, mas vi algo passar pelos olhos dele. Cálculo, cautela. Ah, sim, a Letícia é uma alma tão especial, uma mulher de fé profunda. Tem vindo aqui com frequência desde que perdeu a mãe, não é? Com muita frequência. A fé nos consola nos momentos mais difíceis. Padre, vou ser direta. Eu sei que minha nora tem doado quantias significativas para a igreja, quantias que meu filho não pode pagar. E eu queria entender o porquê. Ele juntou as mãos sobre a mesa, ainda calmo, mas pude sentir a tensão. As doações são voluntárias, Dona Marta. Expressões de gratidão e devoção. Eu não peço nada a ninguém. Não precisa pedir quando você manipula, né? O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele me encarou. O sorriso finalmente sumiu. Cuidado com acusações graves, Dona Marta. Especialmente contra um servidor de Deus. Servidor de Deus? Repeti.
e senti a raiva subindo. Ou um predador usando batina? Ele se levantou. Acho melhor a senhora ir embora. Não vou. Não até você me dizer o que a Letícia confessou. O que você tem sobre ela que faz ela destruir a própria vida? Seus olhos ficaram frios. Pela primeira vez, vi o homem por trás da máscara. Confissões são confidenciais. Sempre foram. Sempre serão. Até você usar elas para extorsão. Ele deu 2 passos na minha direção. Alto. Intimidador. A senhora não sabe de nada. Não sabe o peso que aquela mulher carrega. Não sabe o que ela fez. E acredite em mim. Se soubesse, não estaria aqui me acusando. Estaria me agradecendo por manter aquilo em segredo. Meu coração disparou. O que ela fez? Ele sorriu. Um sorriso cruel. Pergunte para ela, se ela tiver coragem de contar. E me deu as costas. Saí daquela igreja tremendo. De raiva, de medo, de frustração. Mas agora eu tinha certeza. O segredo era devastador. Tão devastador que o padre tinha convencido Letícia de que a única forma de expiar era através dele. Através do dinheiro. Através do corpo. Através da destruição lenta e metódica da vida dela. E eu ia descobrir o que era. Naquela mesma noite, fui até a casa de Bernardo. Ele estava no plantão. Letícia estava sozinha. Os meninos já dormiam. Toquei a campainha. Ela demorou para abrir. Quando abriu, estava de roupão, o rosto sem maquiagem, os olhos fundos. Dona Marta? Aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar, agora. Ela hesitou, mas me deixou entrar. Sentamos na sala. Eu não rodeei. Letícia, eu sei de tudo. Sei do Padre Augusto. Sei do dinheiro. Sei dos empréstimos. Sei que você tem se encontrado com ele e que isso não é mais apenas direção espiritual. Ela ficou branca. Completamente branca. Eu não mente pra mim. Eu vi. E muita gente já viu. A questão não é mais se eu sei. A questão é, o que você vai fazer agora? Ela começou a chorar. Um choro silencioso, desesperado. Eu não posso contar. Se eu contar, tudo vai acabar. A senhora não entende. Então me faz entender. Me conta o que você confessou pra ele. Me conta por que você tá deixando esse homem destruir você. Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Eu não posso. Letícia, olha pra mim. Olha pra sua vida. Você tá se afogando. Tá perdendo seus filhos, seu marido, a si mesma. Seja lá o que você fez, não pode ser pior do que isso. Ela me olhou, e naquele olhar vi toda a agonia, toda a culpa, todo o peso que ela carregava. Pode sim, ela sussurrou. Pode ser muito pior. E então, finalmente, ela contou. A voz dela era baixa, quebrada, quase inaudível. Quando minha mãe estava no hospital, nos últimos dias, ela estava sofrendo muito, muita dor. A morfina não estava mais fazendo efeito. Ela implorava para eu ajudar ela, para fazer a dor parar. Meu coração apertou. Letícia, eu não aguentei ver. Não aguentei ver ela daquele jeito. Então eu aumentei a dose, sozinha, sem avisar os médicos. Eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia. Silêncio absoluto. E ela morreu. 3 horas depois. O médico disse que foi processo natural, que ela já estava no fim. Mas não foi. Fui eu. Eu que acabei com a vida dela. As palavras saíram em soluços. Anos de culpa, de segredo, de peso esmagador. Eu matei minha mãe, Dona Marta. E quando eu não aguentei mais guardar isso, fui me confessar. E o padre, ele disse que era um pecado grave, um pecado mortal, que eu ia pro inferno se não fizesse penitência. E aí começou tudo. Meu Deus, agora tudo fazia sentido. O luto que nunca passava, a culpa que consumia, a vulnerabilidade que o padre explorou. Letícia não tinha cometido um crime. Ela tinha feito o que muitos filhos fazem em desespero. Tentou aliviar o sofrimento de quem amava. Estava errado? Tecnicamente sim. Mas era assassinato? Não. Mas o padre Augusto convenceu ela de que era. E usou isso para transformá-la em refém. Letícia, segurei as mãos dela. Você não matou sua mãe. Você tentou aliviar o sofrimento dela. Foi um ato de amor, não de violência. Mas eu tirei a vida dela. Ela estava morrendo. Os médicos já tinham dito. Você acelerou em algumas horas algo que ia acontecer de qualquer forma. Isso não te torna uma assassina. O padre disse. O padre mentiu. Ele pegou sua vulnerabilidade, sua culpa, e transformou isso numa arma. Ele te manipulou, te extorquiu, te usou.
Ela soluçava agora, todo o corpo tremendo. Mas e se ele contar? E se ele contar para o Bernardo, para os meus filhos, para a polícia? Ele não vai. Como a senhora sabe? Porque confissões são confidenciais. Se ele revelar o que você disse, ele perde tudo. A paróquia, a reputação, a carreira. Ele sabe disso. Mas então por que ele disse que ia contar? Porque é assim que manipuladores funcionam, Letícia. Eles criam medo, criam dependência, te fazem acreditar que você precisa deles para sobreviver. Ela me olhou, os olhos vermelhos, buscando esperança. O que eu faço agora? Respirei fundo. Era hora de virar o jogo. Agora, a gente arma ele. A gente pega esse homem e expõe ele pelo que ele realmente é. Mas para isso, eu preciso que você confie em mim. E que você seja forte, muito forte. Ela assentiu, ainda tremendo. Eu vou fazer o que a senhora mandar. Passei os 3 dias seguintes planejando cada detalhe. Conversei de novo com Inês. Pedi cópias de todas as anotações dela. Dos valores. Das datas. Dos padrões de comportamento que ela tinha documentado ao longo dos anos. Conversei com Marcos, meu cunhado. Ele me ajudou a rastrear os empréstimos de Letícia, a juntar comprovantes, a construir uma linha do tempo financeira clara. E então, eu fiz algo que nunca pensei que faria. Procurei outras mulheres, porque Inês tinha dito que o padre Augusto já tinha feito isso antes, com outras paroquianas. Levou tempo, muita conversa, muita sensibilidade. Mas aos poucos, encontrei 3 mulheres dispostas a falar. Uma tinha sido extorquida por 7 anos. Outra tinha perdido a casa pagando doações que ele exigia. A terceira tinha tentado suicídio depois de anos sob controle dele. Todas tinham confessado algo. Todas tinham sido convencidas de que apenas ele podia salvá-las. Todas tinham sido usadas, manipuladas, destruídas, e nenhuma tinha coragem de denunciar. Até agora. Na sexta-feira, pedi para Letícia marcar uma sessão de confissão com o padre Augusto. Ela marcou para o sábado à noite, às 8 horas. Só que dessa vez, ela não iria sozinha. Dessa vez, toda a verdade viria à tona. E o padre Augusto descobriria que manipular mulheres vulneráveis tem um preço. Um preço que ele pagaria publicamente, na frente de toda a comunidade. E não haveria batina no mundo que o salvasse do que estava por vir. Sábado chegou pesado como chumbo. Letícia estava na minha casa desde sexta à noite. Não conseguia ficar sozinha. Estava apavorada, mas também pela primeira vez em 2 anos havia uma fagulha de esperança nos olhos dela. A senhora tem certeza de que vai funcionar? Ela perguntou pela 10ª vez. Vai funcionar, mas você precisa ser forte. Muito forte. Às 7 da noite, revisamos tudo pela última vez. O plano era simples. Letícia iria à igreja como combinado. Pediria para conversar com o padre na sacristia. Eu estaria lá fora, escondida, com meu celular gravando. Mas havia uma peça extra no tabuleiro. Inês tinha descoberto que no mesmo sábado à noite aconteceria uma reunião do conselho paroquial. 15 pessoas, incluindo o bispo auxiliar da diocese que estava visitando a paróquia para avaliar as finanças da igreja. O timing era perfeito. Às 7h40, estacionei meu carro 2 quadras da igreja. Entrei pela porta lateral. A igreja estava vazia, exceto por algumas velas acesas. A reunião do conselho seria às 9, na sala ao lado da sacristia. Me posicionei atrás de uma coluna com visão direta para a porta da sacristia. Liguei o gravador do celular. 8 horas em ponto, Letícia entrou. Vi o padre Augusto cumprimentá-la com aquele sorriso paternal, falso. Conduziu ela para dentro da sacristia. A porta se fechou, mas não trancou. Inês tinha esquecido de dar a chave para ele mais cedo. Esperei 2 minutos, então me aproximei devagar. Pressionei o celular contra a fresta da porta. A voz dele estava baixa, controlada. Você está diferente hoje, Letícia. Aconteceu alguma coisa? Não, padre. Eu preciso conversar sobre a penitência, sobre quanto tempo mais isso vai durar. Vai durar o quanto Deus determinar. Você sabe disso. Mas eu já dei tudo o que eu tinha. Já fiz tudo o que o Senhor pediu. Tudo? A voz dele ficou dura. Você acha que já pagou pelo que fez? Por tirar uma vida? Minha mãe estava sofrendo. E você tomou a decisão de matar ela. Isso não tem perdão fácil, Letícia. Você sabe disso. Minha mão tremeu segurando o celular. A manipulação dele era tão clara, tão cruel.
Mas o Senhor disse que se eu continuasse vindo, se eu continuasse fazendo a penitência, Deus iria me perdoar. E vai. Mas você precisa confiar em mim. Precisa continuar confiando. Porque se você parar, se você me desobedecer, eu não poderei mais proteger seu segredo. Proteger ou usar. Silêncio. Ele tinha percebido a mudança no tom dela. O que você disse? Eu disse se o Senhor está me protegendo ou me usando, porque nos últimos 2 anos eu dei R$150 mil para essa igreja. Eu me afastei da minha família. Eu fiz coisas que nunca imaginei fazer. E nada disso me trouxe paz, só me afundou mais. Letícia, cuidado com o que você está insinuando. Não é insinuação, é verdade. E eu deveria ter visto antes. Ouvi passos. Ele estava se aproximando dela. Você está sendo influenciada por alguém. Quem foi? Quem colocou essas ideias na sua cabeça? Ninguém. Eu cansei. Cansou? A voz dele ficou perigosa. Então vai fazer o quê? Vai me denunciar? Vai contar para seu marido que você matou sua própria mãe? Eu não matei. Eu ajudei ela a não sofrer mais. Tem diferença. Não tem diferença nenhuma. E se você contar para alguém, se você tentar me expor, eu vou ter que revelar o que você fez. Vou ter que contar para a polícia. Para os seus filhos. Para todo mundo. Confissões são confidenciais, padre. E quem vai acreditar na sua palavra contra a minha? Eu sou um padre. Você é só uma mulher que cometeu um crime. Foi nesse momento que eu abri a porta. Mas ela não está sozinha. O padre Augusto se virou, o rosto vermelho de raiva e surpresa. O que a senhora está fazendo aqui? Ouvindo, gravando, documentando. Mostrei o celular. Ele ficou pálido. Isso é invasão de privacidade. É prova, padre. Prova de extorsão, de manipulação, de abuso de poder religioso. Ele deu um passo na minha direção, mas parou quando ouviu vozes do lado de fora. A reunião do conselho tinha começado mais cedo, e entre as vozes reconheci a do bispo auxiliar. Letícia, eu disse, sem tirar os olhos do padre. Vai lá e chama eles. Todos. Chama agora. Ela hesitou apenas 1 segundo. Depois saiu correndo. O padre Augusto me encarou, e pela primeira vez vi pânico real nos olhos dele. A senhora não sabe o que está fazendo. Isso vai destruir você, como você merece. 30 segundos depois, Letícia voltou. Com ela vieram o bispo auxiliar, os membros do conselho paroquial e Inês. 15 pares de olhos fixos no padre Augusto. O que está acontecendo aqui? O bispo perguntou. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Excelência, meu nome é Marta. Essa é minha nora, Letícia. E nós precisamos denunciar o padre Augusto por extorsão, manipulação psicológica e abuso de poder religioso. O silêncio foi ensurdecedor. São acusações graves, senhora. E eu tenho provas. Gravações de agora há pouco. Documentação financeira de doações não registradas. Testemunhos de outras mulheres que foram vítimas dele. E a confissão da própria Letícia sobre como ele transformou um momento de vulnerabilidade dela numa prisão de 2 anos. Passei os próximos 20 minutos explicando tudo. Mostrei as gravações, mostrei os números, chamei Inês, que confirmou cada detalhe. E então fiz algo que nem eu esperava. E tem mais 3 mulheres que querem falar. Se o bispo permitir. Elas estavam esperando do lado de fora. Eu tinha pedido para virem, mas sem garantir que teriam coragem. Quando a porta se abriu e as vi ali, de pé, prontas para contar suas histórias, meus olhos encheram de lágrimas. Uma por uma, elas falaram. 7 anos de extorsão, 5 anos de manipulação, vidas destruídas, famílias desfeitas, tudo nas mãos de um homem que usava a fé como arma. O padre Augusto tentou se defender. Disse que eram mentiras, difamação, uma conspiração contra ele, mas era tarde demais. O bispo estava branco de choque e raiva. Os membros do conselho estavam horrorizados, e quando terminamos de apresentar tudo, ele não teve escolha. Padre Augusto, o bispo disse, a voz tremendo, o senhor está suspenso de todas as funções sacerdotais, efetivo imediatamente. Uma investigação oficial será aberta pela diocese, e dependendo dos resultados, medidas legais serão tomadas. O padre tentou falar, mas o bispo levantou a mão. Saia. Agora. Eu vi ele sair daquela sacristia, os ombros curvados, a máscara finalmente destruída. E senti uma paz que não sentia há meses.
3 semanas depois, o padre Augusto foi oficialmente afastado do sacerdócio. A diocese abriu um processo interno. 2 das vítimas, incluindo Letícia, entraram com ação na justiça. O dinheiro nunca foi recuperado totalmente, mas a igreja se comprometeu a ressarcir parte das vítimas através de um fundo especial. Mas o mais importante não foi o dinheiro, foi Letícia. Ela contou tudo para Bernardo, tudo mesmo. A morte da mãe, a confissão, os 2 anos de manipulação, as dívidas, a traição. Foi a conversa mais difícil da vida dela. Bernardo ficou devastado, chorou, gritou, saiu de casa por 3 dias, mas voltou, porque ele amava ela. E porque entendeu que a mulher que tinha traído ele não era a mulher real. Era uma versão quebrada, manipulada, destruída por alguém que usou a fé dela como arma. Eles começaram terapia, individual e de casal. Letícia entrou num grupo de apoio para vítimas de abuso religioso. Aos poucos, muito devagar, ela começou a voltar, a sorrir de verdade, a abraçar os filhos com presença, a olhar para Bernardo sem culpa nos olhos. Não foi fácil. Teve recaídas, teve noites de choro, teve momentos em que parecia impossível consertar. Mas eles conseguiram, porque a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta mais do que a mentira aprisiona. Hoje, 5 meses depois, Letícia está reconstruindo sua vida. Ainda tem terapia 2 vezes por semana. Ainda tem dívidas para pagar. Ainda tem cicatrizes que vão levar anos para sarar. Mas ela está viva de novo. E quando olho para ela brincando com meus netos no quintal, rindo de verdade pela primeira vez em anos, eu sei que valeu a pena. Valeu cada confronto, cada momento de medo, cada segundo de coragem que precisei reunir. Porque tem histórias que precisam ser contadas, tem verdades que precisam vir à tona, e tem pessoas que merecem ser salvas, mesmo quando elas mesmas acham que não merecem. Se você está lendo isso e reconhece sinais parecidos na sua vida ou na vida de alguém próximo, preste atenção. Manipulação nunca vem com um aviso, nunca é óbvia. Ela se disfarça de cuidado, de proteção, de isso é pelo seu bem. Seja em relacionamentos, no trabalho ou até mesmo em ambientes religiosos. Se alguém usa seus segredos contra você, se alguém te faz sentir que você deve algo que está te destruindo, se alguém transforma a sua vulnerabilidade em prisão, não é amor, não é fé, não é proteção, é abuso. E você merece sair disso. Se essa história te tocou de alguma forma, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Porque às vezes uma história pode ser a fagulha que alguém precisa para reconhecer que não está sozinho. E que sempre, sempre existe uma saída, mesmo quando parece impossível. Especialmente quando parece impossível.